Experts! Live de Natal. Estou aqui de Papai Noel para essa live de presente para vocês. Oi, Elo. Cadê o Samuel? O Samuel aqui vai participar da live de hoje. E aí, pessoal, muita gente querendo morar fora, é? O pessoal já se preparando. Gente, essa live é de presente de Natal, por isso que eu tô vestida aqui de Papai Noel pra vocês. De Mamãe Noel, de Tirote Noel, pronto. Aguardando o nosso convidado. Ele vai falar de vários países, então ele já me passou um resumo de vários países que ele vai falar. Gente, o áudio tá bom? Vocês estão escutando bem? Como é que tá o áudio? Samuel, solicita participar da live, faz a solicitação. Isa tá rindo. Samuel, faz a solicitação. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Senão eu vou colocar o fone. Eu acho que com o fone fica melhor. Exatamente. EBA Advogados, morar fora. Fora do Brasil. Áudio ok? Beleza. Tema da live de hoje: perícia fora do Brasil, oportunidades para peritos fora do Brasil. Maravilha, Taminha. Isa adorou. A Tirote Noel. Samuel, faz a solicitação. Acabou de fazer. Pronto. Samuel. Samuel tá entrando, pessoal. E aí, Samuel? E aí, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Seu áudio tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver se... Eu Pronto. tava tentando também. Melhorou? Melhorou, melhorou. O meu Tava, também tava baixo. tava tentando Meu, conectar o meu... notebook, mas não deu certo. Ah, tá. É, às vezes o fone dá um probleminha. Mas enfim, pessoal, hoje a live é sobre morar fora do Brasil, oportunidades para peritos fora do Brasil. Samuel vem pesquisando muito sobre isso e ele vai contar tudo pra gente, vários países, oportunidades, como que é essa busca por oportunidades lá fora, como que vocês devem procurar, como que são as perícias nos outros países. Então, um tema bem interessante para quem quer essa oportunidade. Vou tirar o gorrinho aqui que eu não consigo me concentrar com o cabelo assim. Pronto. E aí, Samuel? E Certo? tudo bem, tudo jóia. Então é isso aí. Comentando aí um pouquinho, né, sobre alguns países que eu tenho conhecimento. Claro que de mão já falo que não são todos que eu conheço. Eu conheço de alguns que eu tive pesquisando. Eu pesquisei sobre isso por mais de 2 anos. Então, a Uhum. gente tá aí falando, abordando aí um pouquinho. Não, então nós vamos abordar vários países. E tem um amigo meu que falava o seguinte, porque eu sempre fui muito idealista e eu sempre falei, eu acho que a gente que está no Brasil, a gente tem que continuar aqui e tentar mudar a realidade do nosso país. Gente, meus gatos estão destruindo a casa. Esses barulhos é porque meus gatos estão indo de um lado para o outro, destruindo tudo. Mas eu vou me concentrar aqui na live e dane-se a casa. E esse amigo meu falava assim: não, você não tem que querer mudar o país, você tem que mudar de país, que o Brasil não tem jeito. Então, assim, tem gente que quer morar fora do Brasil e gosta disso, acha legal. Eu prefiro ficar no Brasil, mas é de gosto. E eu acho que a gente tem que ter essa noção do todo, de como que é uma vida fora, como que é a oportunidade fora. E também para quem quer dentro, também tem concurso, tem perícia judicial, tem assistência técnica. A gente tem que estar ligado a todas as oportunidades. Então, vamos lá, vamos começar do começo apresentando o convidado. Samuel, Muito você é obrigado. enfermeiro forense Isso, e especialista em lesões de faca, é isso? eu sou enfermeiro, estou concluindo a minha pós-graduação em perícia Uhum. criminal. Em janeiro irei estar iniciando aí o mestrado em investigação criminal. Uhum. Ah, e uma das minhas linhas de pesquisa particular, pessoal minha, é por lesão, homicídio por faca. Nossa. E você me contou que tem muita oportunidade para esse tipo de perícia lá na Inglaterra, né, Samuel? Exatamente, porque é o seguinte.
Aqui no Brasil nós temos uma taxa elevada de homicídio. Mas Uhum, se você fazer uma comparação do tipo de homicídio, o mais comum no Brasil é arma de fogo. uhum. Já na Inglaterra, ou que engloba o Reino Unido inteiro, normalmente é por lesão por faca. Inclusive, principalmente em Londres, tem uma taxa de homicídio por faca, inclusive, até bastante alta. Mais alta do que, inclusive, do Brasil. Tem alguma explicação para isso? É em razão de não ter muita arma de fogo? Por que que tem mais por faca? Você sabe me explicar? Assim, tanto no Reino Unido, tanto na Europa geral. A arma de fogo lá, ela é muito legalizada. E, Uhum, normalmente, as armas que são utilizadas para o crime, elas não são armas legalizadas, porque a pessoa tem aquela consciência que ela, se ela utilizar aquela determinada arma de fogo, ela vai ser facilmente descoberta. Geralmente, para cometer crimes, são armas aí por tráfico. E uhum. na Europa, não é tão comum assim a questão do tráfico de armas. Então, eles acabam recorrendo à faca, porque é mais barato, é mais Uhum. de carregar e você consegue, inclusive, dentro de casa. É uma arma branca, né? É uma arma branca e de fácil acesso. É. Tramontina tá aí, né? Então, e eu queria saber como que é esse começo, como que a pessoa que está interessada nisso, como que ela vai pesquisar essas oportunidades, Samuel? Primeira pessoa ela tem que saber o quê? O que que ela quer pesquisar, em que área que ela quer entrar dentro da perícia. Então, o começo de tudo é saber o negócio seguinte. Será que você está preparado para ir para fora? Preparado, como eu digo, curricularmente. Porque Uhum, tem alguns países que têm alguns tipos de empecilhos. Alguns são mais fáceis, outros são um pouco mais difíceis, e tem alguns aí que é quase impossível. Então, primeiramente, o que você quer fazer? Para que você quer ir para fora do país? Oportunidade, vontade, sonho. Então, depende. Por para que se livrar dos políticos. exatamente? Então, e uma coisa extremamente importante: que tipo de perito que você quer ser? Uhum, O mais provável é ser o perito judicial, porque para uhum, perito judicial, a maioria dos países aí tem alguns tipos de barreira. Então, por onde que você vai começar? Primeiro, tem alguns países aí que dentro do site deles, da Secretaria de Segurança Pública, dentro daqueles países, você pode buscar a vaga ali, porque tem muita vaga, às vezes, disponível dentro do site da internet. A questão é, uhum. a nomenclatura. Como que você vai pesquisar? O termo perito criminal, se você traduzir ele ao pé da letra, você não vai achar essas vagas, porque a nomenclatura muda. Muito Inclusive, importante isso. bastante. Um dos exemplos que a gente pode dizer que é o Criminal Expert. Uhum, Nós temos o Forensic Expert, o Criminal Joyce, o Expert de Evidence. Também tem o Criminal Intelligence e o Forensic Science. Então, primeiro, você tem que buscar mais ou menos nessas palavras-chave e uhum. naquele país. Se você vai buscar um país de língua inglesa, você vai ter que fazer a busca em inglês. Se você colocar lá perito criminal no Reino Unido, o mecanismo de busca não dá certo. Exatamente. Então tem que saber mesmo. E, por exemplo, se for na França, tem que ser em francês. Se for na Alemanha, tem que Uhum. ser em alemão. E saber qual é a nomenclatura utilizada naquele país. Não só isso, né? A pessoa tem que saber falar a língua, porque imagine para a Alemanha sem saber falar alemão, não vai É rolar, vai bem ter que pelo complicado. menos estar preparado para E a isso, Alemanha é um né? país Então, bastante. como? E a Alemanha é um Ah, país bastante restrito. Se você chegar lá falando em hum, inglês, eles não aceitam. tem que falar Deutsch, tem que falar alemão mesmo. Tem que falar. E me diz uma coisa, depois dessa pesquisa, aí feita essa pesquisa, a pessoa vai decidir se vai ser um perito judicial, se vai ser um perito criminal. Criminal eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Ainda mais porque
nos outros países também tem pode ter essa questão do concurso público. Eu sou totalmente leiga, Samuel. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Qualquer coisa, Claro. não se envergonhe, mas realmente eu nunca fiz essa busca porque eu nunca pensei em ir para fora, mas eu acho que tem muita gente que quer. E me diz uma coisa, o país, por exemplo, a maioria das pessoas, até já vi o pessoal colocando bandeirinha do Canadá, o pessoal quer ir para os Estados Unidos, Canadá, né? Porque inglês é uma língua que a gente tem muitos cursos aqui, então a maioria já está muito mais familiarizado do que, por exemplo, para alemão, para francês. Então, inglês é uma língua que muitos brasileiros têm fluência. Então, para ir, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá, como que seria essa ida para lá? Os Estados Unidos e Canadá é um pouquinho um dos países um pouco mais difíceis. Infelizmente, algumas Uhum, pessoas aí falam assim, ah, mas vou desistir então. Não, gente, não desista. Mas acontece o seguinte, o Brasil é o único país do mundo que existe concurso público. Não existe concurso público em outros países. O ah, que é? Não sabia. eles faz a questão da seleção é curricular. Uhum. Entendi. Exatamente. Do mundo que existe concurso público, principalmente na área de perito criminal. Questão dos Uhum. Estados Unidos e Canadá. Eu vou englobar os dois porque a dinâmica dos dois é igual. Então dá para Uhum. englobar os dois países. É o Sim. seguinte, geralmente para perito, tanto oficial, tanto para judicial, eles não aceitam o diploma de pós-graduação ou mestrado brasileiro. Por quê? Hum, Lá no Estados e Canadá, a perícia criminal, vou englobar, quando eu falo perícia criminal, ela engloba tanto oficial, tanto judicial, certo? A perícia criminal lá, ela é uma graduação de 4 anos. uhum. Lá é uma graduação, lá não é uma especialização. Então, você, primeiro, para você tentar conseguir ser um perito criminal lá, você precisa fazer um college, você precisa fazer essa universidade lá, de 4 anos. Hum. E é caro. Caro e tem critérios de avaliação para você ser aceito nesses colleges. E uma outra coisa, Tem mais ou menos para uma você ser média de um valor? perito lá, a última vez que eu olhei estava mais ou menos US$ 750 por mês. É, em dólar, E gente, esse é só você colocar vezes 5, é só para alto, estudar, exatamente. né? E por 4 É, anos. é, E pesado. uma outra questão é que tanto para você ser um perito criminal ou judicial lá, você precisa ser cidadão. Só com green card eles não aceitam. Nossa, Você tem que ser precisa ter nascido lá? cidadania. Tem alguma diferença do Nascido green ou card você para ter uma. cidadania? Tem. O green card é o direito de você sair e entrar dentro do país. Mas você não é Uhum, reconhecido como cidadão daquele lugar. uhum, Você apenas tem a livre passagem de ir vir quando quiser, permanecer quando quiser. Mas você uhum. tem alguns certos tipos de restrições. A cidadania não. Você é um cidadão, você tem direitos e você tem deveres. É o pessoal que jura a bandeira Então, lá, geralmente. né? Exatamente. Então, geralmente, você consegue o green card primeiro para depois vir a cidadania. Aí você é Uhum. reconhecido como cidadão norte-americano. Então, para você ser um perito lá, você precisa ser cidadão. Nascido ou Não. adquirido. Então, é Então, bem um já é pouco mais mais difícil. puxado. É mais Entendi. puxado. No Uma Canadá também, outra, né? o Canadá também, o sistema dos dois é igual. Uhum, A questão, uma esperança é você encontrar um meio para ser convidado a ir para lá. Inclusive, eu uhum. já conheci duas pessoas que foram para o Canadá fazer um estágio dentro da perícia criminal e conseguiram o convite para permanecer lá para ser perito. Então, tem essa possibilidade de você ser Uhum. convidado. Mas você precisa ter um diferencial. Pra ser muito bom no negócio, né? Muito bom naquele negócio e é o seguinte, o que você tem a oferecer para o país que aquele país ainda não tem? E essa Exclusividade, é uma opção. então. Conseguir ser convidado. Porque é o seguinte, se naquele país eu tenho cidadãos
que faz o mesmo serviço do que você, eu vou pegar os meus cidadãos, porque eles já entendem das leis, já entendem dos costumes e hábitos e cultura. Só que se Uhum, eles estão precisando de por exemplo, de um período, de uma análise X, e naquele país não uhum, tem, então eles ficam fora. Então você precisa ter um diferencial, alguma coisa diferente aí que chama a atenção deles. entendi. A Isa perguntou, seria equivalente à residência permanente no Canadá? No caso, a naturalização, né? Não, a residência permanente é o mesmo que o Green Card. É o mesmo. Ah, É o direito de você uhum, ir e vir permanecer quando quiser. uhum, A cidadania, ela te permite você ter uma identidade norte-americana. Você permite você ter um hum, passaporte norte-americano. Porque a residência permanente ou o Green Card não permite você tirar um passaporte norte-americano ou ter uma identidade norte-americana. uhum, Então tem entendi, essa. A cidadania não. Você tem direito a passaporte, você tem direito a carteira de identidade. entendi. Você vira um cidadão, você pode votar, eu acho que você tem participação naquela sociedade, né? Diferentemente do Green Card, que é só um direito de você trabalhar, ir e vir, né? Não seria Isso tão é como ilimitado quanto. o Green Card é como se você tivesse um visto ilimitado. Uhum, entendi. Então, Diferentemente da cidadania. inclusive o Canadá é mais difícil ainda do que os Estados Unidos. Nossa, aí é complicado. Por quê? Lá Diga? quase não, só por causa Ixi, disso. Lá, nossa, o Brasil ficou com exatamente. inveja agora. Lá no Canadá quase não acontece crimes. Inclusive, eu acho que, se não me engano, foi no ano de 2015, algumas cidades como Montreal, Quebec, principalmente Quebec, ficaram até um ano Uhum. com as delegacias todas vazias porque não haviam crimes. Que Então, triste. A gente podia passar, a gente podia mandar alguns pra lá, né? exatamente. Então, às vezes, lá no Canadá, tem mais perito do que casos. Eu já vi um Deve depoimento estar de um sobrando perito. tempo pra eles. Eu já vi um depoimento de um perito canadense, ele falando assim que já fez investigação de crime 2 crimes por ano. Aqui no Brasil é 2, 3 por dia, pelo menos. No dia mais tranquilo. Nossa, aqui é alta rotatividade. Lá o pessoal tá mais tranquilo de trabalho. Então a gente falou tudo sobre Estados Unidos e Canadá. Vamos para um pouquinho mais próximo da gente. Uruguai, Paraguai e Argentina. O Mercosul, será que é mais fácil? Muito mais fácil. Porque, primeiro, Por causa do você não precisa, Mercosul? por causa do Mercosul. Uhum, Principalmente Uruguai, Paraguai e Argentina. Principalmente. uhum. Porque você não precisa de passaporte, você não precisa de visto, você não precisa de cidadania. Você só precisa ir. E com a roupa e pronto. Vai com a Porque roupa do corpo e vai. vamos pensar o seguinte. Claro que todos os países têm os seus prós e contras. Mas, Uhum. se você pegar um país que é um pouco menos do que o teu, é mais fácil do que você pegar um país que é mais do que o seu. Sim. Logo, geralmente, principalmente Uruguai, Paraguai e Argentina, reconhecem o diploma de pós-graduação em perícia criminal brasileiro. Então, é muito fácil, principalmente Uruguai. É um dos principais. Quase não tem muito empecilho. A única coisa que você precisa é saber falar o idioma. Então, Saber não falar tem espanhol, muita então. restrição. Exatamente. Então, em relação ao Mercosul, principalmente Uruguai, Paraguai e Argentina, praticamente não tem restrições. O que tem restrições é o Chile. O Chile tem Por quê? restrições. Porque geralmente, o que acontece com o Chile? O Chile, ele tem um livre acesso com os Estados Unidos. Geralmente, Hum, as pessoas que são chilenas, elas não precisam de visto
para ir para os Estados Unidos. Então tem muita Uhum. gente que às vezes utiliza rota. Vai para o Chile e do Chile para os Estados Unidos. Por isso que Uhum. às vezes a entrada no Chile, para você poder trabalhar, inclusive até mesmo talvez ser um cidadão, é um pouco mais restringido. Por causa dessa Uhum. conexão com os Estados Unidos. Entendi. Porque eles são mais próximos, né? Entendi. Então, no Eles são Mercosul mais fica próximos. mais simples. Já chegou a saber de salário? Quanto que pagam na Argentina, no Uruguai? Porque assim, a moeda também não é muito valorizada, né? Como o dólar. Mas será que pagam bem, pelo menos? Vai valorizar. Se você for olhar pela moeda dele, você vai achar aí um salário em torno de mais ou menos 3 milhões e alguma coisa de peso. A questão é o Pronto, seguinte, se voltou. você Acho for que olhar agora um foi. salário desse de perito judicial, você vai achar salário de 1,5 milhão. E Uhum. E você dá, vai dá achar um pouco, salário dá. de você vai achar salários aí de 1,5 milhão a 2 milhões de pesos. Só que se você Uhum. mais ou menos colocar isso para moeda brasileira, você vai ver que vai dar uns 4.500. Uhum. É, pouco. É, não é Então, pouco, não é muito, né? pelos então, mas lembrando, é peso. O peso é Uhum. mais desvalorizado do que o real. Sim, bem mais. É, a conversão é bem menor. Então, o peso está bem desvalorizado. E também, assim, eu acho que a moeda não é tão. Eu acho que o real ele é a moeda mais estável aqui da América do Sul. Então, e olha que o real lá não é essas Brastemp, né? Tá bem abaixo do dólar, mas mesmo assim é mais estável aqui do Mercosul. Então, vamos para mais alguns países. Austrália e Nova Zelândia. O que que você me conta sobre esses países? Austrália e Nova Zelândia é um dos países mais complicados que tem, mesmo para você ser um perito oficial judicial, porque você tem que ser nascido lá. Mesmo se você Nossa, ter a cidadania, eles não aceitam. Você não precisa sabia. ser lá. E lá tem muita gente que vai, né, para a Austrália. Eu pensei que fosse até mais simples, porque eu vejo muita gente indo para lá, trabalhar lá. Não sabia que era bem complicado. E a Nova Zelândia, ainda por cima, é mais difícil ainda do que a Austrália. Muito. A Nova Zelândia ela tem uma política de restrição muito forte mesmo. E a questão que é o seguinte, a Austrália, principalmente, ela é muito boa em perícia criminal. Muito. Inclusive, eu já vi gente saindo daqui para fazer cursos lá. Porque é o seguinte, não existe a melhor perícia do mundo. Existe aquele segmento pericial. Por exemplo, Uhum, se for para estar em questão de local de crime, os melhores peritos em cena de crime, local de crime, são da Austrália e de Israel. O Brasil, ele é muito bom. O Brasil, ele é expert em reconstrução facial 3D. O Brasil, ele sobressai nessa categoria. Por exemplo, os Estados Unidos, uhum, no que eles fazem? Balística forense, bombas e explosivos. Então, pelo fato da Austrália ser tão boa nesse segmento, tem muita gente que se interessa por essa área naquele país. Então, uhum, não há uma necessidade, eles não têm necessidade de contratar estrangeiros. uhum. É, bombas pode ser por causa Lembrando que lá dos também a atentados, né? perícia criminal. Ah, Lá nos Estados Unidos, esse objeto, esse, assim, esse estudo muito forte por bombas seria mais por causa dos atentados, né? Também tivemos muitos atentados nos Estados Unidos, talvez por isso eles ficaram tão experts. exatamente. Da forma que, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra ela é uma das experts em arma branca, mas também ela é uma das Uhum. experts em questão de locais de incêndio, principalmente de incêndio de construção civil. Ah, é? Tem muito lá? Tem muito lá, principalmente por causa de prédio antigo.
Fiação, né? Exatamente. Prédio antigo pega fogo muito. Então, essa questão Sim. de incêndio, eles são bem avançados nos estudos mesmo. Inclusive, tem Uhum, especializações lá de perito de incêndio exclusivo só disso. uhum. Nossa. Então, quem se interessar aí por fazer questão de local de incêndio, tem muita universidade no Reino Unido, vou falar o Reino Unido todo que engloba, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O Reino Unido Uhum. todo, muita universidade oferece muita bolsa de estudo. E uma questão, a, a Inglaterra, a gente vai entrar nesse assunto depois da Inglaterra. Os de estudos são online ou são presenciais, Samuel? Ixi, tá bom. Tem três categorias. Tem o presencial, o online e o semipresencial. Tem as três categorias. Hum. Igual, por exemplo, o meu Ah, mestrado que eu irei bacana. iniciar online, mas de uma universidade da Espanha. Bruno, a sua Tá? pergunta, doutor, olha só, a pergunta do Bruno, já vou dar spoiler. O perito grafotécnico pode realizar a análise em impressão digital? Vai ter uma live só sobre isso em janeiro e vai ser com uma papiloscopista. Então, aguardem que em breve eu vou anunciar essa live. Mas eu vou fazer mistério. Vamos lá, Samuel. Sua internet está querendo sabotar a gente, Samuel. Vambora. Pessoal, desculpa. É, a, é o estado de Goiás, a internet do estado de Goiás. Gente, eu sou de Goiânia, Goiás, tá? A internet do Sim. estado de Goiás toda, ela tá tendo um problema de recepção do sinal da internet do satélite. Uhum. Por isso que de vez em quando ela dá uma Hum. complicação aí. Entendi. Não, mas vamos torcer para dar tudo certo, para a gente conseguir finalizar essa live. A gente estava aqui na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. Você estava falando sobre esses países, como que era? A gente estava falando sobre especialização em lesões por faca, né? Foi isso que acho que a gente Exatamente. parou nesse Eu tava momento. falando que a questão da Austrália e a Nova Zelândia é um dos países mais difíceis que tem para conseguir e você precisa ser nascido lá. Só Uhum, ser cidadão não ter essa cidadania não é o suficiente. Então, uhum, esses dois países são bem restritos. uhum. Infelizmente, eu sei que muita gente gostaria de ir para a Austrália, mas infelizmente Isso. até minha experiência judicial lá ela é bastante restrita. Pode até ir, mas não vai para fazer perícia, né? Pode ir fazer outra coisa, né? Aí, se gostar tanto assim do país, decide outra coisa Exatamente. É bem... a não ser a perícia. E Reino Unido, País de Gales, como é que é? Ó, o Reino Unido é um dos países que seriam um pouco mais fáceis de conseguir. Uhum, Porque, primeiro, a forma que eles encaram o perito judicial é totalmente uhum. diferente. Ah, é? O perito judicial tem uma autonomia muito maior. Uhum, E falo que é o seguinte: toda evidência de um crime, de um perito oficial, obrigatoriamente precisa de um contraponto de um perito judicial. uhum, É obrigatório. Todo caso criminal. Todo caso precisa de um perito oficial e precisa também do perito judicial para fazer ou a validação, ou fazer, por exemplo, a quebra de dados, ou fazer algum tipo de rastreamento de saber em que ponto daquela perícia foi realizada que estava errada, uhum. ou achar novos pontos. Então, Entendi. a perícia judicial, ela trabalha com muita força. E Uhum. o perito judicial, ele tem que estar em todas as audiências. Esse perito judicial seria como um assistente técnico ou um perito judicial nomeado? Na verdade, como que funciona lá? Lá no Reino Unido, existem empresas. Uhum, Por exemplo, vamos pegar a sua empresa. uhum, Você tem um grupo de peritos. O judiciário nomeia a sua empresa.
E dentro daquela sua empresa, você tem aquele grupo de peritos. Então, na Entendi. verdade, o perito judicial lá, ele não trabalha por conta própria. Ele trabalha para uma empresa. Claro que você pode abrir a sua empresa. Você ser Uhum, sozinho, ser uma empresa. Lá permite fazer isso. uhum, Mas, se, por exemplo, se o judiciário te contratar e você só sabe fazer aquilo, então, tecnicamente, vai ter que contratar um outro perito que saiba falar sobre outro tipo de assunto. uhum, Sua empresa, a sua empresa tem que ser 100% completa. Tem que ter toda a uhum, classificação de peritos. Vantagem. Você não precisa ser cidadão para ser um perito judicial lá. uhum. Você precisa apenas do visto de trabalho. Claro, precisa do inglês. E Sim. uma outra coisa. Eles abrem muita vaga para estrangeiro. Muita. Hum, Inclusive, dentro de alguns sites que podem procurar, chama InfoJobs UK. Lá dentro da internet, na Surface, você acha vagas para perito na internet. E aí já pode fazer o processo Então, é muito seletivo. fácil de conseguir. É mais fácil, inclusive, exatamente, mandar o teu currículo e pronto. Não Bacana. precisa ser cidadão, não precisa ter residência permanente, não. Você Uhum, só precisa de ter um bom currículo. Apenas certo. isso. Então, assim, mas seria para perícia judicial ou para perícia criminal? Esse processo seletivo? Para ju Judicial. Entendi. judicial. Para judicial. Uhum, entendi. Aí esse Claro judicial que ele seria existem nomeado essas também. empresas de perícias Uhum. judiciais, você entendeu? Quem quer ser um perito oficial, um criminal oficial, o próprio site do governo também publicam vagas de emprego. Só que lá existem Ah, alguns no Brasil. você falou que tem uma espécie de perito que lá tem, aqui não tem. Só que daí cortou. É de sequestro, E aqui investigação de não sequestro. sequestro, tráfico de pessoas. Inclusive tem até também, porque lá, geralmente aqui no Brasil, a questão de sequestro, tráfico de pessoas, cárcere privado, quem faz a investigação é o delegado de polícia. Uhum, Lá no Reino Unido, quem faz essa investigação é o perito, porque o perito tem que rastrear. uhum, Então, lá tem alguns tipos de peritos que nós aqui não temos. Igual, por exemplo, perito especialista em bombas e explosivos. uhum. É, Aqui não tem esse perito. Você olhar a classificação de perito, aqui no Brasil não tem. eu ouvi falar que na Perícia Federal tem, talvez não tenha em todos os institutos, mas na Federal eu sei que tem perito especialista em bombas. Não sei se é Sim, o mesmo estilo, mas pelo que eu saiba tem. Só que é só assim, só ouvi falar na Federal, talvez nas outras unidades não tenhamos mesmo. exatamente. Lá, inclusive, no Reino Unido tem a questão do perito de especialista em abuso sexual infantil. Uhum. Tem um perito só para isso. Inclusive, eu acho que, inclusive, uma ressalva o Brasil tinha que ter também. Porque Seria eu acho que é um. o mesmo caso que você encara um crime de um adulto Uhum. diferente. Sim, sim, seria um psicólogo, né? Exatamente. Sim, Aqui são psicólogos. Lá sim, não. Lá você pode especializar nesse assunto. nessa área. Bem bacana. É legal ver a diferença entre os países, porque tem algumas coisas, por exemplo, aqui a gente não tem muito atentado, então talvez não tenha muita essa dedicação a bombas, por exemplo, mas em países em que tem muito atentado, eles precisam estar super atentos a isso. Porque, por exemplo, Eles em precisam. Inglaterra, Estados Unidos, tem alguns atentados terroristas, então o povo precisa estar alerta. Bom, vamos prosseguir nos países. Europa, como é que é? Cada país tem a sua perícia. Como que funciona na Europa, Samuel? Na Europa, na Europa em geral, cada país às vezes tem a sua peculiaridade diferente. Eu Uhum, vi alguém falando uma questão mais ou menos de Portugal. uhum,
O pessoal quer Eu sei muito saber. muito bem como funciona Portugal, porque tem um país que você não acha informação de como ser, de como proceder. Uhum, Mas, no geral, na Europa, vai muito de acordo com cada país. Por isso que, às vezes, dentro de cada país, muda de regra para regra, muda de especialização para especialização. uhum. Entendi. Cada país vai ter sua norma, né? Então, tem alguns países que são bem difíceis de... Uhum. Exatamente. Igual, por exemplo, Espanha, Portugal, Itália, a França. Tem alguns países que, inclusive, é difícil de você conseguir informação. Tem alguns que Uhum. não divulgam informação de jeito nenhum. É, às vezes é mais difícil. Até mesmo Portugal, por ser a mesma língua, a gente acha que vai ser bem mais fácil, né? Mesmo porque a maioria do pessoal quer ir para Portugal. Pelo que, quando eu Exatamente. coloquei o quadrinho ali, assim, umas 10 pessoas, Portugal. E justamente por causa da facilidade da língua e por ser um país europeu, com muita facilidade para você conhecer toda a Europa. Então, é um país que o pessoal queria muito ir. E é mais difícil. Você sabe alguma informação a mais sobre É, mas Portugal? o que eu sei de Portugal, que eu sei mais ou menos o porquê da restrição. Porque eles falam que geralmente Portugal é a porta de entrada da Europa. Sim. Principalmente nós americanos, a América em geral. Uhum. Normalmente, quando a gente quer ir para a Europa, primeiro a gente vai para Portugal. Para Portugal, pega um outro voo para aquele país que a gente Sim, quer ir para destino. Então, por sim. isso que às vezes Portugal é muito restrito em relação a isso, porque ele é, digamos que ele é a porta de entrada da Europa. Então, eles acabam sendo um pouquinho mais rigorosos. Sim, tem que ser. É, até mesmo quando eu ia, por exemplo, para outros países, a gente ia pela TAP e a TAP, a gente chegava lá, tinha que fazer toda a migração. É bem complicado, bem mais Exa- complicado. Nos outros países exa- era mais tranquilo, mas e é aquela fila enorme. Em documentoscopia, você sabe exatamente. alguma coisa em documentoscopia? Você sabe me dizer se tem algum país com mais facilidade? Documentoscopia, na Uhum. Europa em geral, tem Oi? um que eu posso dizer que talvez fosse um pouco mais fácil, seria a Itália. Uhum. Mas teria que falar Seria a Itália. italiano, né? Por causa da máfia, falar Ah, italiano, sim. e também porque é o seguinte, na Itália há muito fraude de documentos. Tanto de Uhum. documentoscopia, tanto de grafo. Hum. Por causa da milícia italiana, por causa da máfia italiana. São Então, países geralmente, eles muito acometem próximos, muita né? falsificação. Comportamento parecido com o brasileiro, adoro uma fraude, né? Fraude bem presente no dia a Exatamente. dia. Espanha também tem Questão, doutorado. O perito judicial Florianópolis falou questão do de homicídio doutorado. não tem. Aham. Homicídio não tem tanto, diga. Inclusive, o meu mestrado eu vou fazer numa universidade na Espanha. Ele vai ser online, mas eu vou fazer ele na Universidade da Espanha. Uhum. A Espanha tem muitas faculdades aí que dá para você. E um detalhe, quando você estuda aquele determinado país, seja uma pós-graduação, ou mestrado, ou um doutorado, muitas portas vão se abrir. Sim. Por quê? Tem muito país, principalmente, vou voltar um pouquinho, Reino Unido. Quando você faz, por exemplo, o mestrado ou a pós-graduação em uma universidade lá, automaticamente você é contratado. Uhum. Você já sai com a vaga de emprego. Sim. Então, muitos países da Europa também é assim. Uhum. Se você fazer a faculdade lá, a especialização lá, automaticamente você já sai com a vaga de emprego. A questão é caro. Uhum. Sim. É muito Olha, caro. comentário aqui, Coimbra tem um mestrado em criminalística. É, a gente tem alguns mestrados muito bacanas na Europa. Até depois, se você quiser uma segunda live, Samuel, para a gente comentar desses mestrados, você que está entendido também em mestrado, seria bacana. Pro pessoal, eu faço mestrado na Argentina. Então, eu falo aqui da América do Sul e você fala da Europa. Vamos depois dividir uma live só de Inclusive, mestrado. Valeu. inclusive, o mestrado em Uruguai, ele é
excelente. Sério, eu tava entre Uruguai e Ele Argentina, é mas reconhecido mundialmente. eu tava entre Uruguai e Argentina, fui pra Argentina, porque eu gostava mais da Argentina, eu acho lá mais bonito, aí eu acabei indo pra Argentina mesmo, né? Então, acabei fazendo lá, mas também gostei, muito bacana. É uma experiência muito bacana fazer um mestrado, gente. É maravilhoso, recomendo a todos. Vamos prosseguir nos países, porque a gente tem um país que também muita gente quer conhecer, né? Dubai. Me conta sobre Dubai. Como que é para ser perito lá em Dubai? E muito curioso. Muita Muito. gente não ia pensar. Sim, E eu não vi ninguém comentando sobre ele. ninguém comentou sobre Dubai. Eu tava louca fazer perícia naquelas joias todas. Exatamente, gente. Dubai, Exatamente, gente. Dubai. A única coisa que você precisa falar árabe, óbvio, né? É conhecer muito as fácil. leis, principalmente as leis islâmicas e muçulmanas, Uhum. e, e visto de trabalho. Gente, só isso. Para você ser um perito júri em Dubai. É só isso que você precisa. Nossa. O difícil vai ser falar árabe, né? Porque eu acho que é uma língua bem complicada. E entender das leis de lá, porque deve ser uma coisa bem diferente. Mas depois disso, tá tudo tranquilo. É só entrar. É só enviar o currículo. É um pouquinho complicado, Tá, assim, pra... currículo lá. Eu Diga. já vi peritos lá cobrando até 10 por um laudo de DOC. Poxa, vamos fazer doc lá, 10 mil hein? dólares. Opa, já me 10 mil interessei. dólares. Imagina dólar. Imagina, 5 vezes. Maravilha. Dubai, então, ele é mais simples quanto à entrada, os requisitos, só que os requisitos de lá falar a língua e entender das leis ali é um pouquinho complicado, mas você não precisa fazer 5 anos de faculdade de novo, né? Só você estar atento à língua e à legislação. Então, deixa eu ver aqui o próximo país. Exatamente. E assim, só um adendo em relação ao Dubai, que infelizmente acontece, que como é um país árabe, pode ser que mulheres enfrentem algum tipo de preconceito lá por causa disso. Mas as leis de Dubai, elas vêm mudando bastante, Uhum, porque é um país que, na verdade, chama é, país-estado, né? Propriamente dito, tanto um país, mas eles vêm mudando bastante coisa por causa que o que move Dubai é o turismo. uhum, Turismo e as produções de petróleo. Então, estão sim. abrindo aí bastante a questão para a mulherada poder entrar nesse mercado de trabalho. Sim, a Mas mulherada, tem muita normalmente mulher eles preferem. competente, né? Muita mulher competente. Eu acho que é muita burrice eles se fecharem por causa de um preconceito desse. Mas, né, cada país tem a sua cultura. Então, isso também é muito complicado. Quando vocês pensarem em mudar de país, pensem também na cultura. Porque é muito fácil, né, eu pensar, poxa, ganhar o laudo em dólar, muito bacana. Aí eu vou lá, a mulher, posso sofrer um preconceito. Então, também tem esse viés aí de cada país, essa cultura de cada país que pode também ter essas intérpretes. E me diz uma coisa, eu vi Exatamente. uma pergunta, Arábia Saudita, você sabe me dizer? Ou não está na pesquisa? A Arábia Saudita, ela entra também, tá quase a mesma coisa de Dubai, Uhum, porque se você pegar, é como se fosse o Reino Unido. O Reino Unido, né, é um conjunto de países. uhum, A Arábia, na verdade, que chama Emirados Árabes Unidos, também é um agrupamento de países. As regras são as mesmas. uhum. Tudo muito próximo, né? Um pouco pode ser um pouco restrito, seria Abu Dhabi. Abu Dhabi pode ser um pouco mais restrito. Uhum, Mas, no geral, as regras de Dubai valem para os Emirados Árabes de um modo geral. bacana. Então, para quem quiser ser árabe, já está aí a porta aberta. E me diz uma coisa, Interpol, como que é para trabalhar na Interpol? Tem muita gente que quer trabalhar na Interpol, né? Todo esse Eu, status. eu, Tem gente aqui que quer trabalhar na Interpol. Me conte como é que é a Interpol. gente, porque o negócio é o seguinte,
Por que que eu comecei a pesquisar como que funciona a perícia criminal nos outros países? Porque tem mais de 2 anos que eu pesquiso isso. Por quê? Primeiro, eu queria ir para a Interpol. Queria não, quero. É um sonho E que eu tenho de vai, poder e ir para a vai. Interpol. Toda essa pesquisa que você fez foi para ir para a Interpol. Já está se preparando. Foi para a Interpol. Exatamente. Porque para a Interpol, porque muita gente pensa o seguinte, vamos a um ponto. Muita gente pensa o seguinte, a Interpol que é a Polícia Internacional. Muita Uhum, gente pensa o seguinte, mas sonhar alto demais para quê? Acontece o seguinte, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. Você exatamente. tem que tentar. E por causa disso, eu resolvi tentar, correr atrás, saber como que é. Uhum, Porque, igual, por exemplo, esses países aqui que eu tenho conhecimento, às vezes, no pós-pandemia, no ano que vem, pode mudar. sim. Por isso que muita gente, igual, por exemplo, eu falei dos Estados Unidos e do Canadá. Hoje é difícil. Mas e no ano que vem? Será que vai continuar sendo essa restrição? Pode ser muito mais fácil do que muita gente imagina. Uhum. Um exemplo disso é a Interpol. Muita gente pensa, nossa, a Interpol é muito grande, deve ser impossível de entrar. Eu Não, pensava gente, isso. não é. Eu Acontece que é o sempre seguinte, pensei isso. exatamente. Porque a Interpol, ela trabalha de algumas maneiras. Primeiro, você pode ser convocado, Uhum, eles podem te chamar para trabalhar, ou você pode ser indicado. Quem pode te indicar? O governo do estado. Alguém superior, por exemplo, a Polícia Federal pode te indicar, uhum, ou a Polícia Estadual, a civil no caso, ou a técnica científica pode te indicar a uma vaga da Interpol. uhum, Ou você simplesmente pode entrar no site da Interpol, no lugar lá, na abas, lá no rodapé do site da Interpol, tem escrito lá, vagas. uhum. Você entra lá e tem uma parte lá, quando você entra lá em vagas, ele vai te falar lá, vaga de emprego, clique no telelink. Uhum. Quando você entra nesse telelink, aparece um monte de vagas. E qualquer pessoa pode se candidatar a uma vaga da Interpol. Nossa. Qualquer. Claro que eles têm lá os pré-requisitos deles, mas se você se encaixar nesses pré-requisitos, você preenche. Inclusive, tem vagas para coordenador. Tem vagas para diretor. Então, se você é só mandar seu currículo, é só cadastrar. Não é difícil. Uhum, Com contrapontos. A Interpol ela trabalha com 3 idiomas. Porque é o seguinte, a Interpol, a sede dela fica em Lyon, na França. A sede da Interpol. E o que acontece? Eles aceitam, você tem que ser fluente em pelo menos um dos 3 idiomas oficiais que se fala dentro da Interpol, que é o francês, o inglês e árabe. Você precisa pelo menos falar um dos 3. Você não é obrigado a falar os 3. uhum. E a questão que é o seguinte, a Interpol ela pode te mandar para outro país. Você ser membro da Interpol. Por exemplo, um lugar incrível seria Singapura. Eles podem te mandar para a África, Uhum. você pode ficar lá na sede, eles podem te mandar para a Argentina. E, infelizmente, no Brasil não tem sede da Interpol. Tá? No Ixi. Brasil não tem. Eles podem te mandar para os Estados Unidos. Eu não sei porquê, até hoje, o Brasil ele não tem uma sede, uma filial da Interpol instalada no Brasil. Pois é. Triste Não isso, sei né? porquê. Mas o Brasil tem. É, deveria ter, né? Exatamente, é triste. E Exatamente. E a questão que é o seguinte, gente, é tentar. É tentar, tentar e tentar. E outra, desistir pra quê? Igual eu falo, às vezes desistir é uma perca de tempo. Sim. Se você tenta e você Desistir é uma perca de tempo. desiste, você vai. Simplesmente você dá a derrota a você mesmo, né? Você nem se dá ao direito de tentar novamente. O desistir é você tirar esse seu direito de tentar. Exatamente. Inclusive, eu não tinha colocado aqui no roteiro, mas tem uma coisa que quase ninguém sabe que existe, mas existe. Você já ouviu falar da Europol?
Não, nunca ouvi falar. Opa! Tem perícia também? Europol. Tem, com certeza. Maravilha. A Europol, ela é como se fosse uma Interpol, só que europeia. A sede dela é na Suécia. A sede dela. Hum, É na Suécia? Não, a Europol é na Holanda. A sede da Europol. O uhum. pré-requisito: você precisa ser cidadão europeu. Não importa que tipo de cidadania, você precisa ser cidadão europeu. Pode E ser você pode aquela pleitear aí uma vaga italiana, na por exemplo. Europol. Pode ser a cidadania italiana, por exemplo. E tá, Maravilha. pode. A gente Pode tem ser, mais porque 30 a Itália segundos. faz parte da União Europeia. A gente tem que fazer o Então, meus amores, fechamento. então vamos fazer. Vamos lá, Samuel. Por favor, diga aí, faça o fechamento, a conclusão. Deixo contigo. E a questão é, pessoal, não é impossível. Claro que tem alguns países que são mais difíceis do que os outros, mas nunca deixe de sonhar. E outra coisa extremamente importante, para quem quer ser perito criminal e qualquer tipo de perito, primeiro, estude idioma. Segundo, façam publicações e pesquisa científica. Isso vai trazer uma notoriedade imensa que vocês não imaginam. Outra, estudem muito, muito. E tentem ser diferenciados. Façam aquilo que vocês amam, porém tentem ser diferenciados. Tentem encontrar algum ponto onde que quase naquela área quase não tem perito. Por exemplo, no Brasil, quase não tem perito tanto em arma branca. Por isso que eu estou entrando nela. É uma coisa que eu amo e quase não tem tantos. Uhum. Outra, gente, luta sempre. Nunca desistem. Não é porque algo é grande, internacional, não significa que vocês não possam ser capazes, não significa que vocês não possam conseguir. Vocês podem. Basta lutar. Nossa, adorei esse fechamento, Samuel. Maravilhoso. E realmente, gente, aprender línguas é essencial para quem deseja crescer e principalmente ir para outros países. Então, é essencial. E também até mesmo para a ciência, para quem quer aprender ter outras noções do que acontece nos outros países cientificamente, é essencial saber outras línguas. Então, maravilhoso. Toda essa explicação sua, Samuel, amei. E eu não imaginei que fosse possível. Eu realmente nunca tinha pesquisado porque sempre achei muito distante. Interpol para mim era uma coisa para gente muito, muito melhor que eu, com muito mais títulos. Então eu nunca imaginei que pudesse ter uma possibilidade, entendeu? De uma pessoa que está estudando poder entrar. Sempre imaginei que fosse só alguém lá de dentro, algo muito surreal, que não era, para mim não seria capaz. Então achei muito legal a live, muito legal toda a sua explicação, porque dá uma esperança para quem um dia quer ir para um tipo de trabalho como a Interpol, como outras perícias, que com estudo, batalha e muito estudo de línguas, ir atrás mesmo, você pode conseguir. Então, amei, parabéns aí pela live, obrigada, Samuel, e sucesso, e quero ir te visitar na Interpol. Eu vou poder falar que tenho um colega na Com Interpol. certeza, você vai estar lá na França. Ai, vou estar me achando, quero Muito muito! obrigado. Tá bom? Valeu, Samuel. Valeu, Paz na pessoal. internet. Um beijo. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. E até a próxima live. Depois vamos marcar uma live sobre mestrados. O pessoal tá bem interessado nos mestrados, doutorados. Vamos ver se você tiver também uma ideia sobre isso. Bacana. Vamos marcar já a segunda live. Outra live sobre estudos no exterior. Bacana? Valeu então, pessoal. Valeu, Samuel. Abraço.